Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês. Desculpem a minha voz, que eu ainda tô um pouco rouca, porque eu tava um pouco doente esses dias. Então, gente, hoje eu vim trazer um vídeo falando sobre a minha sobrancelha. Então, falando sobre a micropigmentação da minha sobrancelha. Pra quem não sabe, gente, quem acompanha aqui o canal há um tempo sabe que eu sempre tive problemas com a sobrancelha, né? Porque problemas. Eu sempre tive que fazer a sobrancelha, né? Sempre quando eu fazia minhas maquiagens, eu tinha que fazer, desenhar toda a sobrancelha, porque eu não tenho nada, não tinha nada de sobrancelha, né? Não tinha, porque agora eu já tenho. Mas eu não tinha nada de sobrancelha, ela sempre foi muito rala, muito fininha. Então, sempre que eu ia fazer maquiagem, eu tinha que ficar meia hora, 40 minutos eu já fiquei, gente, porque às vezes uma saía diferente da outra, aí eu tinha que tirar tudo e fazer novamente. Nossa, era um terror. Então, sempre demorava muito pra gravar, porque antes de gravar, a primeira coisa que eu fazia era a sobrancelha. Eu fazia a primeira sobrancelha e depois fazia a maquiagem completa. Então eu perdia muito tempo mesmo, gente. Eu, tipo, ficava meia hora, 40 minutos na sobrancelha pra depois começar a maquiagem. Então eu desenhava com maquiagem, com lápis, e depois eu comecei a fazer com a própria sombra pra ficar mais natural. Mas isso, gente, eu não tinha sobrancelha, eu tinha uns 3 pelinhos só, que quase nem dava pra ver. Ai, esse cabelo hoje não tá do jeito que eu quero. Então eu tinha uns três fiozinhos assim que quase nem dava pra aparecer que eu tinha sobrancelha. Eu vou deixar algumas fotos, se eu tiver, eu vou deixar algumas fotos aqui mostrando. E se não, vocês veem aqui no canal que tem muito vídeo eu fazendo o passo a passo da minha sobrancelha. Então, gente, eu não tinha nada de sobrancelha. E muitas meninas falavam, Bárbara, faz micropigmentação. Bárbara, faz a micropigmentação fio a fio, faz a definitiva, né? Faz a rena. E muitas meninas falavam, e eu vi o trabalho de várias pessoas, mas o que acontecia? Eu vi o trabalho dessas pessoas, mas eu não sentia segurança. Porque eu via e, sinceramente, muitas meninas, muitas profissionais, eu não gostava de como ficava depois o resultado, eu achava muito artificial. Então eu falava assim pra mim mesma, eu só vou fazer porque eu acho que a sobrancelha é uma coisa muito importante no rosto, muda completamente e não dá pra você confiar em qualquer profissional, qualquer pessoa que se diz profissional. Eu já conheci amigas que fizeram e que acabaram estragando a sobrancelha porque depois ficou verde, ficou muito forte, ficou muito... Então acabou estragando. Então eu falei, eu só vou fazer quando eu confiar mesmo numa pessoa e realmente ver que o trabalho da pessoa vale a pena. Eu não vou deixar na mão de qualquer pessoa. Por isso eu demorei tanto tempo pra fazer, gente, senão eu já tinha feito, olha, há muito tempo atrás. Até que eu conheci o trabalho de uma equipe excelente, que eles fazem um trabalho incrível. Então, como foi? Para quem acompanha aqui o canal já sabe mais ou menos. Eu fui pro Brasil em setembro, eu estive na feira Beauty Fair e lá, antes disso, gente, a Ale Castro, a Camaleoa, do blog Camaleoa, um beijo, Ale. A Ale, ela já tinha me comentado sobre o trabalho dessa equipe, dessa pessoa. Então ela já tinha me falado, porque ela também tem o mesmo problema que eu, e ela já tinha comentado comigo. Ela falou, Bárbara, eu conheci uma equipe, conheci uma pessoa que faz a sobrancelha maravilhosa, me mandou o Instagram. Na hora que eu vi as fotos, eu falei, uau, fiquei de boca aberta. Eu vou deixar o Instagram aqui abaixo, gente, vocês verão que é incrível o trabalho dela. Então na hora que eu vi, eu falei, nossa, eu tenho que fazer com ela. Então, quando eu fui pra Beauty Fair esse ano, eu estava com a Camaleoa, né, com a Lê, e nós fomos visitar o stand dela para conhecer o trabalho dela e acabamos fazendo lá mesmo, lá na própria Beauty Fair, no stand dela, que é a Lu Makeup,
E toda a equipe dela, não apenas ela, mas toda a equipe também se dedica, né? Toda a equipe também faz micropigmentação de sobrancelha fio a fio, que é um efeito muito, muito, muito real. Então vamos lá, gente, as perguntas assim que eu mais recebo, né, que eu até demorei para fazer esse vídeo, porque eu queria mesmo ver como é que ficaria minha sobrancelha. Agora ela tá sem nada de maquiagem, olha, sem nada. O olho tá com maquiagem, mas a sobrancelha tá sem nada. Então eu até queria ver como ficaria depois de um tempo, até demorei um tempo para fazer esse vídeo, porque eu queria ver como realmente iria ficar antes de mostrar o resultado para vocês. E ficou excelente, eu estou amando a cada dia que passa. Então agora eu vou responder as perguntas que eu mais recebo. A primeira pergunta que eu mais recebo é se dói muito na hora de fazer. Gente, eu vi algumas meninas, alguns comentários em grupos, em meninas que chegaram em mim para perguntar, e falando que o dela, que elas fizeram e que doeu horrores, que doía bastante, que não suportava a dor. Gente, não doeu. Não vamos exagerar que não doeu. Doeu, mas foi uma dor bem suportável. Não é essa dor que, meu Deus, como várias meninas falam. Não. Pra mim, na minha opinião, doeu como tirar a sobrancelha mesmo, sabe? Essa dor que quando pega assim a pinça e tira os fiozinhos. Essa foi a dor que eu senti. Não senti nada fora do comum. Ela passa uma anestesia antes, né? A anestesia seca. E ela começa a fazer, e se doer muito, ela passa de novo anestesia, espera. Então, ou seja, se você sentir muita dor, o que não aconteceu no meu caso, não senti muita dor, ela ainda passa mais anestesia para não doer tanto. Então, de dor, gente, eu não senti dor quase nenhuma, assim. Foi uma dor bem suportável, bem normal, não doeu tanto. Então, gente, na hora que ela faz, ela primeiro desenha com lápis a sua sobrancelha. E se você gostou, ela pergunta se você gostou antes de fazer. Ela não faz já, sabe? Vou fazer e se você não gostou, vai ter que ficar assim mesmo. Não. Primeiro ela faz com lápis. Se você quer mais pra cima, então ela desenha um pouquinho mais pra cima. Se você quer mais pra baixo, coloca um pouquinho mais pra baixo. Então primeiro ela faz como um rascunho com o lápis. E se você gostou, aí sim ela vai para micropigmentação. Quanto tempo dura? Dura mais ou menos um ano e meio, depois você tem que retocar. E assim que eu fiz, dentro do prazo de mais ou menos um mês, você também precisa retocar. Então, passou um mês, eu fui lá no salão dela em São Paulo, que fica na rua Oscar Freire. Eu vou deixar o endereço aqui abaixo, que eu não lembro o número, mas fica lá na rua Oscar Freire, em São Paulo. Então eu fiz o retoque. Gente, eles foram muito atenciosos comigo, com a camaleoa. Eu quero até mandar um beijo enorme pra Karina, que ela me atendeu. No dia, quem fez a minha sobrancelha foi a Lu. Mas no dia do retoque, ela não estava em São Paulo. E no dia seguinte eu tinha que viajar aqui pra Espanha, então eu tava assim desesperada. Porque eu não sabia, eu não tinha como fazer antes, eu tinha apenas um dia e o outro dia era a minha viagem. A Karina estava no dia de folga e foi super atenciosa, foi lá, me atendeu, abriu o salão apenas para retocar minha sobrancelha. Gente, olha, são poucas as empresas e pessoas que eu coloco a mão no fogo, mas essa empresa eu coloco a minha mão no fogo porque realmente eles se comportaram muito, muito bem comigo. E fizeram um trabalho excelente, excelente. Eu estou assim muito feliz. Não tem coisa melhor do que você ter sobrancelha, gente. Quem tem, não dá valor, né? Porque já tem, sempre teve, né? Tem a sobrancelha linda, maravilhosa. Mas quem não tem, quem não tinha como eu... Então, gente, toda vez que eu ia tomar banho, desaparecia. Toda vez que eu ia pra piscina, desaparecia. Então, é horrível, gente, porque você sempre tá sem sobrancelha, né? Então, gente, vocês podem ver, olha só como ficou bem natural. Posso aí colocar a mão, ai, que felicidade de poder colocar a mão assim e não sair. Então, assim, gente, eu vou deixar todas as informações, tudo
eu vou deixar no blog, no link aqui abaixo. Eu vou deixar também as fotos, tá bom? De como ficou assim que eu fiz. As fotos de como está agora, porque talvez pelo vídeo não dá pra ver bem. Eu até tentei acercar, eu tentei aproximar, mas não aparece tão bem do que a foto. Então eu vou mostrar pela foto, tá? Por isso eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês entrarem lá no blog, dar uma olhada lá no blog, porque lá vocês verão bem melhor, tá bom? Talvez eu tenha esquecido de alguma coisa, mas se eu esqueci, vocês perguntem no blog que eu vou responder todo mundo lá, tá bom? E agora eu vou deixar vocês com um passo a passo e algumas gravações que nós fizemos enquanto nós estávamos fazendo a micropigmentação lá na Feira Beauty Fair, tá? Então fique com o vídeo. Essa é a Lu, porém a equipe inteira trabalha na produção tanto de sobrancelha quanto cobertura de cicatriz, né, Lu? Isso mesmo. Vitiligo. Então toda a equipe trabalha focada tanto nesse design bem realístico, que o diferencial da Lu é justamente esse, não é aquela sobrancelha super marcada, fica bem real. Uma sobrancelha super suave, agora ela colocou aqui um anestésico. Esse anestésicozinho, que fica aproximadamente uns 20 minutos. E aí com a máquina vai fazer pequenas escamações na pele, que não tem sangramento. É um trabalho super tranquilo e realmente parece muito pelo, é impressionante. Então conferir. Olha, gente, esse daqui é o kit que ela vai utilizar e é um kit individual, né, para cada... Ah, muito legal. Aí o material é todo descartável e individual. Tem uma agulha dentro. Não foca na agulha, amiga, não foca. Fechar o olho. Olha só como ficou, gente, ficou muito natural. Eu estou assim muito apaixonada. Olha só que perfeito que ficou. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei pra mim, isso ajuda muito na divulgação do vídeo, tá bom? Clique em gostei, compartilhe esse vídeo, ajude outras meninas a também ficarem com a sobrancelha linda e maravilhosa. E é isso, pessoal. Ah, outra coisa, ela não atende apenas aqui em São Paulo, tá? Aqui em São Paulo, lá em São Paulo. Ela não atende apenas em São Paulo, atende também no Rio de Janeiro. Mas vocês liguem no telefone, entre em contato com eles para saber se eles atendem em outros lugares também. E é isso, pessoal. Os brincos que eu estou utilizando os brincos da minha coleção Biju by Gel. Lindos. Ai, eu amo esses brincos, gente. E agora sim, um beijo enorme para todas vocês e até a próxima. Tchau, tchau.